Olá, meus queridos alunos do Zarubaquim, meu nome é Paulo Roberto, sou professor de História de vocês. Lembra de mim? Pois é, hoje eu estou aqui para dar início à nossa aula sobre Antiguidade Clássica. Ao longo do nosso bimestre, nós estudaremos duas civilizações da Antiguidade Clássica. A primeira, que é na aula de hoje, é os gregos, tá bom? Como eles foram importantes para a história, como até hoje eles influenciam as nossas vidas. Por isso que nós, dentro da história, nós estudamos a cultura grega, estudamos a democracia grega, estudamos a origem dos gregos. Então, vamos para a aula? Então vamos lá, galerinha, para a nossa aula. Antiguidade Clássica e Grécia Antiga. Na aula de hoje, nós vamos estudar dois aspectos da cultura grega: suas características gerais e períodos da antiguidade, tá? Nós temos outras características para estudar um pouquinho mais para frente, como religião, filosofia, cultura, mas a aula de hoje é focada nesses dois aspectos: as características gerais dos povos gregos e os períodos da antiguidade grega, ok? Eles são muito importantes para o entendimento cultural e para entender como essa sociedade, essa civilização influenciam nas nossas vidas até o dia de hoje, tá bom? Então vamos lá. Vamos para as características gerais da cultura grega, tá bom? Quais são as características dos gregos, da antiguidade grega antiga? Primeiro, nós temos que falar sobre a região, tá? A região que viveram os gregos. Os gregos viveram na região da Europa, tá bom? Na região do Mar Mediterrâneo, tá? Mais precisamente, a região que é banhado o território grego é chamado de Mar Egeu. Então, o Mar Egeu é o berço ali do nascimento dos gregos antigos, ok? E como é que era esse território onde nasceram os gregos? Primeiro, é um território acidentado. O que é um território acidentado? Irregular, tá bom? Cheio de montanhas, cheio de morros, com planícies, poucos planaltos, então não há uma uniformidade na questão de relevo. Isso vai fazer com que os gregos também utilizem essa estratégia de um terreno acidentado, que vai beneficiar principalmente nas batalhas que eles travarão na sua região. Tá bom? O desconhecimento dos seus inimigos daquela região e o conhecimento da região pelos gregos vai ser uma arma, entre aspas, contra seus inimigos, ok? Quais são as características gerais quanto à economia? Nós temos o desenvolvimento do comércio e a navegação, do comércio marítimo. Então, ao longo dos períodos da história dos gregos antigos, nós vamos ter a agricultura também. Nós vamos ver que várias cidades-estado vão praticar agricultura como uma atividade de economia, porém, o que vai se destacar é o comércio marítimo, tá bom? Os gregos vão ser grandes navegadores e eles vão utilizar desse artifício para sustentar a economia das cidades-estados. Ah, professor, o que é cidade-estado? A gente vai ver daqui a pouquinho o que é uma cidade-estado, tá bom? E no aspecto político, como funcionava a Grécia Antiga? Lembrando que a Grécia não é um país, tá bom? Mas são povos que viviam na região é, grega, né? Ali na região do Mar Egeu, e esses povos possuem a mesma cultura, a mesma religião, a mesma base, não necessariamente em 100%, mas possui similaridades nas questões educacionais, nas questões culturais. Isso vai fazer com que
povo grego, não a nação Grécia, o povo grego seja classificado dessa maneira. São várias cidades, vários núcleos diferentes, cada um com sua autonomia, sua forma de governo, porém, por compartilhar da mesma cultura, da mesma religião, da mesma origem, é classificado povo grego. E é justamente por cada cidade possuir a sua autonomia, ou seja, sua liberdade política, administrativa, a liberdade econômica, que vai fazer com que os povos gregos praticam a política de descentralização. Cada estado, cada cidade-estado, cada polis possui o quê? Sua autonomia política, administrativa e econômica. Sua liberdade. A autonomia significa liberdade. Cada cidade possui a sua liberdade política, administrativa e econômica, tá bom? Elas não possuem como uma nação, como um país, uma unidade administrativa, uma unidade política e econômica, mas sim cada cidade. Isso se chama descentralização política, tá bom? Modo de produção escravista, ou seja, qual é a base de trabalho ali da Grécia Antiga? Nós vamos ter a base do trabalho escravo, pelo menos de início, tá bom? Porque isso ao longo do tempo vai mudar. Por que a base escravo? Como era feito o escravo na Grécia Antiga? Primeiro, de duas maneiras, isso varia também de cada cidade-estado. Eles eram prisioneiros de guerra, tá bom? Eles eram prisioneiros de guerra e eles também eram escravizados por dívidas, ou seja, aquele cara mais pobre que se divida com o mais rico, se ele não dá conta de pagar sua dívida com o rico, ele, de uma maneira, a maneira que ele tem para pagar sua dívida é se tornar escravo da pessoa que ele deve. Então, aqui nós temos uma nova modalidade de escravismo, tá bom? Que vocês passarão a conhecer a partir de agora, porque o que nós temos em mente dentro da nossa cultura, dos nossos estudos? Que escravo é um negro que foi escravizado lá no período colonial. Não, aqui qualquer pessoa que se contrai dívidas e não paga pode virar escravo por dívidas e por guerra, ou seja, uma cidade-estado luta contra a cidade-estado com um povo de fora. O que acontece? Com a guerra vencida, os gregos vencendo a guerra, aqueles que são prisioneiros de guerra se tornam escravos daquela cidade-estado. Ok? O que eles contribuíram para a sociedade até os dias de hoje? Olha, eles contribuíram nas artes, na ciência, na filosofia. Até hoje, quando nós falamos de arte, falamos de ciência, falamos de filosofia, nós temos como referência gregos, tá bom? Por exemplo, Aristóteles na matemática, na filosofia, nós vamos ter Platão na filosofia, na ciência, nós vamos ter Aristóteles e entre vários outros gregos, e a gente vai estudar eles cada um, como essa influência, como era a cultura grega e como ela influenciou as nossas vidas até o dia de hoje, ok? Formadores da cultura ocidental. O que é cultura ocidental? Cultura ocidental é justamente a nossa cultura, tá bom? Quando a gente pega o mapa mundi lá e divide em dois, nós vamos ter o Oriente e o Ocidente. O Oriente já tem um aspecto cultural muito desenvolvido e até hoje eles utilizam dessa cultura oriental, na verdade, como sua base cultural. Nós, aqui, traçando da Grécia Antiga até para o Oeste, nós temos o que? O Ocidente. E a base cultural do Ocidente é justamente os gregos e também os romanos, que nós vamos estudar mais para frente, tá bom? Aqui nós vamos ter justamente o mapa da Grécia Antiga, que está justamente situada no Mar Mediterrâneo, como eu havia falado para vocês, e também ali na beirada da Ásia, tá bom? Bem na beiradinha lá ao leste da Ásia. É um conjunto de ilhas, tá bom? A Grécia, todo esse conjunto de ilhas, ó, Mar Egeu. Mar Egeu é toda essa região
que banha a Grécia Antiga e a Ásia Menor, que fica para o lado de cá, tá bom? E aqui, ó, podemos dividir a Grécia em duas Grécias. A Grécia continental, que é justamente essa que faz parte aqui do continente, que está grudada no continente da Europa, tá bom? E nós temos a Grécia insular. O que é a Grécia insular? É a Grécia de ilhas, tá bom? É a Grécia de ilhas, que são formadas de ilhas. E o nascimento da cultura grega vai se dar justamente aqui, ó. Aqui, com a civilização cretomicênica, que é justamente o que? A agregação de uma cultura que vem da Grécia continental com a Grécia insular. Ou seja, nós vamos ter o quê? Os Micenas, a cidade de Micenas, né? O rei de Micenas, Agamenon, também mais conhecido como Agamemnon e seus antepassados, dominando essa aqui, ó, essa ilha que é a ilha de Creta, que muito antes da Grécia continental se desenvolver, a ilha de Creta já tinha um desenvolvimento muito forte, tá bom? Então, nós vamos estudar com mais detalhes essa civilização cretomicênica, tá bom? Mas antes disso, nós temos que compreender as fases da história grega. Vamos estudar cada uma delas. E como é que é a formação da civilização grega? O que o quadro está dizendo aqui? A civilização da Grécia Antiga se desenvolveu na região da Península Balcânica, tá bom? Veja na linha do tempo os períodos históricos da Grécia Antiga. E quais são os períodos? O primeiro período é o período pré-homérico. Que é o período pré-homérico? Dentro da história da Grécia, nós temos um cidadão chamado Homero, tá bom? Ele vai ser um grande orador, contador de histórias, um grande aedo, como nós dizemos, do meio da história, tá bom? E é através de seus cânticos, através de suas escritas, que vai se retratar o período antes de Homero, que é o período pré-homérico. O que é o período pré-homérico? Ele vai de 2000 a.C. até 1200 a.C. Lembrando que a contagem de antes e depois de Cristo, a partir do nascimento de Cristo, nós temos o quê? Uma contagem regressiva quando nós falamos de antes de Cristo, tá bom? E, depois de Cristo, uma contagem progressiva. Então, o que significa? Que quando falamos do período antes de Cristo, nós estamos falando do maior ano para o menor. E quando tratamos do período depois de Cristo, nós estamos falando do ano menor para o maior. Por isso que está desse jeito, tá bom? O que foi o período pré-homérico? As primeiras populações se fixaram em regiões da Península Balcânica, ilhas do Mar Egeu. Então aqui é justamente o povo, principalmente o povo indo-europeu, que vem de outras regiões, vão se fixar nessa região, tá bom? E como isso vai acontecer e como isso vai evoluir? Evoluir para onde? Para o período homérico, tá bom? Que vai de 1200 a.C. até 800 a.C. Olha, período homérico. A sociedade era organizada em gêneros, conjunto de grupos familiares. Ou seja, é quando vai começar a nascer de fato o povo grego, tá bom? As cidades-estado, que vai desencadear as cidades-estados, ou seja, pequenos núcleos vão se formar médios núcleos, que vão formar grandes núcleos, que vão formar cidades, tá bom? Aqui, é claro que cada transformação dessa vai ter um nome. O nome o nome do pequeno grupo é gêneros. É aqui que nós vamos falar que é a formação dos povos gentílicos, tá bom? Da Grécia gentílica, ok? Agora vamos para o outro período, que é o período arcaico, que vai de 800 a.C. até 500 a.C., tá bom? Período arcaico. Foram formadas várias cidades, estados e colônias gregas pelo Mediterrâneo. Aqui é justamente o final do período homérico, tá? E quando se forma no final do período homérico as cidades, um núcleo grande, vai acabar acontecendo o desenvolvimento dessas cidades-estado, que vai formar justamente
as núcleos das cidades e também as extensões dessas cidades, que nós chamamos de colônias. Então aqui nós já temos no período arcaico o quê? Uma Grécia já solidificada. Cada cidade formadora da Grécia Antiga vai possuir a sua estrutura bem definida, ok? Nós vamos ter o período clássico posteriormente, tá? Que vai de 500 a.C. até 338 a.C. O que caracteriza o período clássico? É marcado pelo predomínio das cidades-estados, Atenas e Esparta, e também é caracterizado justamente pelo conflito dessas duas cidades-estados, pela hegemonia, pela importância na região da Península Balcânica, na região da Grécia Antiga. Então, aqui já podemos caracterizar o quê? Que Grécia e Atenas e Esparta vão ser as principais cidades-estados gregas e elas vão disputar o quê? O domínio diante as outras cidades e estados da Grécia, ok? Ou seja, quem vai ser mais importante, quem vai ser mais forte, ok? E depois do período clássico, nós vamos ter o período helenístico, tá bom? É onde a Grécia vai começar em sua decadência, que vai ocorrer justamente ali no final do período clássico. Vai haver várias batalhas, várias lutas, uma desunião entre as cidades-estados gregas, que vai gerar o enfraquecimento das cidades-estados e vai surgir um povo que vive ali na fronteira da Grécia, chamado macedônios, que vai se aproveitar desse enfraquecimento dos gregos e vai o quê? Pegar, dominá-los, guerrear, vencer e dominar os gregos, tá bom? Gerando um novo período, que é o período helenístico, ok? Já tratamos dos 5 períodos da Grécia, vamos para o primeiro período, que é o período pré-homérico, tá bom? Vamos lá. Períodos da Antiguidade. Agora nós vamos tratar justamente dos períodos da Antiguidade. Períodos da Grécia Antiga, tá bom? Quando falamos em Grécia Antiga, não estamos nos referindo a um país, como eu falei para vocês anteriormente, unificado, e sim num conjunto de cidades-estado, com poderes descentralizados, tá? Que compartilhavam a língua, os costumes e algumas leis e a religião também, tá? Então é justamente língua, costumes, leis e religião que vai fazer com que essas cidades sejam classificadas o quê? Culturalmente como Grécia, entendeu? Não há um país formado, mas sim cada cidade é independente. O poder é descentralizado, mas eles estão unidos pela cultura, pelos costumes, ok? Muitas delas eram até inimigas, tá? Como eu acabei de dar um spoiler para vocês, que foi o caso de Atenas e Esparta, que foram as duas principais, tá bom? E quais são os períodos que a gente acabou de falar? Período pré-homérico ou micênico, que também pode ser chamado período micênico, tá bom? Ou creto-micênico, porque nós vamos ter justamente essas duas culturas, esses dois povos, civilizações aí, a fusão delas, tá bom? O período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. São 5 períodos. Então, se eu perguntar para vocês quais são os 5 períodos da Grécia Antiga, vocês vão me falar. Período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico, ok? E como é o mapa da Grécia Antiga? Aqui, gente, nós temos aqui essa região aqui, tá? Do Mar Mediterrâneo. Olha aqui o globo. O globo, o mapa mundi, né? E onde está situada a Grécia? Bem aqui, ó, nessa partezinha aqui que engloba parte da Ásia, tá bom? E parte da Europa, ok? E aqui nós vamos ter o quê? Justamente os territórios da Grécia Antiga. E como ele era dividido, ó, Mar Jônico, Mar Egeu. Esses são os dois principais mares que banham a Grécia Antiga, ok? Nós temos aqui a Grécia Peninsular. Tá? O que é a Grécia Peninsular? Que é essa em rosa. É a península do Peloponeso, tá bom? Onde vai estar situadas, principalmente lá no período
no período arcaico, a cidade de Esparta, aqui, ó, na península do Peloponeso. Mas aqui, no período pré-homérico, qual a cidade mais importante do período do Peloponeso? É Micenas, tá bom? Micenas. Nós vamos ter a Grécia insular, que são as ilhas, né, que estão todas em vermelhinho. Nós vamos ter a Grécia continental, que é a região da Ática, tá bom? Onde Atenas aqui, ó, vai estar situada, que é a principal cidade da Grécia continental. Nós vamos ter aqui em amarelo, meio cor de diarreia, né? A Grécia Oriental, tá? Onde vai estar Troia, uma grande cidade também, principalmente no período pré-homérico, tá bom? Mileto também, que nós vamos ter uma grande cidade-estado sendo formada. E aqui, nas bolinhas vermelhas aqui, nós vamos ter as cidades-estados que foram formadas na Grécia Antiga. Ok? Então vamos lá. Para a próxima. Período pré-homérico ou período micênico. Vamos tratar agora diretamente dos períodos, tá bom? Estudar os períodos com mais atenção, com mais detalhes, o que caracterizou cada período. Então vamos lá. O que é o período pré-homérico? Primeiro período de formação. Então, assim, ó, quando eu falo para vocês pré-homérico, é o período de formação. Formação da Grécia. Ok? E como era esse período de formação? Como foi formada a Grécia? Primeiro, foi formado justamente pelos de origem cretenses, né, que habitavam a ilha de Creta, mas os micênicos, também chamados de aqueus, ok? Então, a junção aqui, ó, até coloquei aqui, cretenses mais micênicos é igual a civilização creto-micênica, tá? Porque eles vão se juntar, vão se casar? Não. Vai haver a dominação de um desses povos sobre o outro, que vai formar uma civilização chamada civilização creto-micênica, tá bom? Depois, vamos ver como é a formação. Primeiro nós vamos ver como era. Perdão. Primeiro vamos ver como essa civilização aconteceu a primeira diáspora grega. O que é diáspora, gente? Durante da história, a gente teve várias diásporas. As primeiras diásporas foram catalogadas aqui na Grécia Antiga. Mas, professor, o que significa diáspora? Dispersão. Vamos supor que, dá um exemplo. Tá todo mundo ali no pátio da escola, unido, vendo, curtindo o intervalo. Aí, de repente, duas pessoas começa a se estranhar. O que naturalmente vai acabar acontecendo? Todo mundo vai, ó, juntar. Vai haver uma concentração de pessoas. Para ver o quê? Para ver dois alunos babacas, bobãos, né? Brigando, né? Aí quando a diretora chega, o diretor chega, o que acaba acontecendo? Todo mundo espalha, né? Aí é uma dispersão, um espalhamento, né? Então, dispersão significa justamente isso, um espalhamento, tá bom? E aqui na Grécia nós vamos ter o quê? Justamente um espalhamento dos gregos, justamente pela própria Grécia, formando, e em outras regiões da Ásia também, até ali na norte da África, nós vamos ter uma dispersão dos povos gregos, que vão dar origem a outras cidades e assim por diante, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre os cretenses, tá? Aqui deu uma meio descalibrado. Vamos falar sobre os cretenses. Quem era esse povo? Quem eram os cretenses? Primeiro, olha, Creta. Cretenses era a civilização que viveu na ilha de Creta. E daqui a pouquinho vamos ver onde fica Creta. Eu já mostrei para vocês, mas daqui a pouquinho nós vamos ver onde fica Creta, tá bom? Ó, Creta se desenvolveu aproximadamente de 2000 a 2400 a.C., tá? Uma das mais brilhantes civilizações da antiguidade.
Por quê? Porque ali já tinha um desenvolvimento inicial. Creta já era muito avançada, mesmo no período pré-homérico, tá bom? Diante aos outros povos, Creta era muito avançada. A civilização cretense mais brilhantes civilizações da antiguidade, a civilização cretense. Essa civilização tinha o conhecimento da escrita. Olha só quando eu falo em avanços de povos antigos, antes de Cristo, tá bom? Já tinha desenvolvimento da escrita, desenvolveu uma rica produção artesanal, ou seja, ele já fazia produtos, tá? Utensílios para o cotidiano, tá bom? E um imenso comércio marítimo, ou seja, já lucrava, já tinha uma economia estabilizada, no qual utilizava o que? Navios, e ia justamente escoando sua produção e também pegando a produção de outras civilizações que eles tinham contatos, tá bom? Os cretenses habitavam a ilha de Creta, situada no mar Mediterrâneo, entre Grécia, Ásia Menor e o Egito. Então, aqui nós temos Creta em contato justamente com essas três localidades, fazendo que ela tenha uma grande produção cultural, uma grande produção econômica através do comércio marítimo, tá bom? Sua posição geográfica era quase um traço de união entre Ásia, Europa e África. Esta está no sul do Mar Egeu e é a segunda maior ilha do Mediterrâneo Oriental e a quinta maior daquele mar. Nós vamos verificar justamente... Opa, vamos lá. O que? Nós vamos verificar justamente o que? Aqui, ó, um mapa. Então, nós temos o que aqui? Creta, aqui na setinha, tá bom? A ilha de Creta. Mais ao sul aqui, ó, nós vamos ter a África. Aqui nós vamos ter a Ásia Menor. E aqui nós vamos ter a Europa. Então, justamente o contato com as civilizações e vai fazer com que Creta seja uma civilização cretense seja altamente desenvolvida, tá bom? Quais são... Opa, vamos lá. Aqui o mapa. Opa, vamos lá. Quais são as características dos povos cretenses? Comércio marítimo, já falei para vocês. Talassocracia. O que é talassocracia? É o poder nas mãos do comerciante. E qual é o comerciante de destaque aqui entre os povos cretenses? É o comércio marítimo. Talasso significa mar, tá? Cracia, poder, tá bom? Então, nós vamos ter justamente aqui o poder concentrado nas mãos dos comerciantes marítimos, tá bom? Eles têm uma escrita silábica, tá? Bem desenvolvida, que vai justamente fazer com que haja uma contribuição com os povos que eles vão ter contato e dando destaque para as mulheres. Lembrando que aqui na Grécia Antiga, quando nós vamos falar ao longo da Grécia Antiga, o papel da mulher é muito secundário, aquele papel mais doméstico, tá? De relacionamento familiar. E a mulher não tem participação política, não tem participação na economia, ela não tem uma importância tão grande assim. Aqui nos povos cretenses, não. A mulher tem valor, a mulher tem a sua importância, tá? Podemos até dizer que é uma civilização muito avançada para o seu tempo, tá bom? O que vai acabar acontecendo? Nós vamos ter também os micênicos e os aqueus, que é um outro povo que vai viver durante o período pré-homérico também. E quem eram os micênicos e aqueus? Olha, a civilização micênica desenvolveu-se na Grécia continental, mais especificamente a cidade de Micenas, tá? Que é de formação de povo aqueu, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre os aqueus, tá bom? Aproximadamente, entre 1600 a.C. e 1200 a.C. Durante o período pré-homérico, os micênicos, também eram conhecidos como aqueus, formaram a última grande civilização desse período, tá? E sua sociedade possuía um comércio ativo e era governada por um rei auxiliado por uma aristocracia guerreira. Vamos botar destaque aqui agora, já falamos dos povos aqueus,
e dá destaque ao quê? Ao comércio ativo. Quando a gente fala de comércio ativo, nós estamos falando de quê? De comércio marítimo, tá bom? Então eram grandes navegadores, tá? Era governado por um rei, ou seja, por uma monarquia, tá? Então nós temos Micenas, e a maioria das cidades ali que também vão rodear está sob o domínio dos micênicos, com reis, tá bom? Reis que vão se unificar em torno de uma cidade líder, que é Micenas. Um filme muito bem retratado, que retrata justamente isso, é um filme chamado Troia, tá bom? Com Brad Pitt, tá bom? É um livro que trata justamente esse período. Perdão, galerinha. Um filme que retrata justamente esse período, tá bom? E o que é aristocracia? Tá? É uma nova palavra para vocês agora. O que é aristocracia? Aristocracia é a camada mais rica de um povo. Então, como a gente denomina a camada mais rica, os ricos de uma cidade ou de um país? Dentro da história, nós chamamos de aristocratas, tá bom? Então, a aristocracia era o quê? Justamente o comando de uma região, de uma cidade, de um país, pelos povos que possuem mais recursos financeiros, mais riquezas. Esses são aristocratas. E eles também eram guerreiros, tá bom? Eles eram ricos, tinha poder também concentrado no militarismo, tá bom? E onde fica mesmo? Aqui, ó, Micenas. Olha aqui a setinha apontando para Micenas. Então, aqui no período pré-homérico, nós damos destaque a quem? A ilha de Creta, a civilização cretense e a civilização micênica. E o que vai acabar ocorrendo entre essas duas? Ó? Os micênicos eram um povo indo-europeu. Que é isso, indo-europeu? Que teve formação de fora, de outros povos, tá bom? E assim, como muitos outros, iniciou o processo de migração e acabou se estabelecendo na Europa. Ou seja, vieram de várias regiões da Ásia, da Europa, ali, se concentrando nessa região ali da Grécia, e vai formar o quê? A civilização micênica. Outros povos indo-europeus que nós vamos estudar mais para frente se estabeleceram no Planalto iraniano e na Índia. Ou seja, aqui, ó, no Planalto iraniano e na Índia, que fica lá na Ásia mais extrema, ok? A partir de registros arqueológicos, historiadores concluíram que os micênicos se referenciam a si mesmos como aqueus, beleza? E quais eram as características dos micênicos? Características gerais dos micênicos. Eles deram o quê? Início às primeiras lendas da mitologia, uma vez que, quando chegou-se ao fim, o deus principal era Zeus. Aqui nós vamos tratar sobre a religião grega. E qual é o principal foco dentro da religião grega? Zeus, que é o maior deus, Deus maior. Era uma monarquia, poder nas mãos do rei, organização militar bastante forte, que era detentora dos lotes de terra, as escalas mais baixas eram compostas por comerciantes, trabalhadores livres e escravos. E quem era mais forte? A aristocracia militar, tá bom? Grandes navegadores, consequentemente, por construções e embarcações bastante avançadas, que a dos minoicos produziam, ou seja, aqui nós temos o que? A produção de navios na época de grande qualidade, de grande agilidade, fazendo com que eles fossem grandes navegadores, tá bom? Os micênicos começaram com a utilização do ferro e do bronze, a produção de armamentos e por serem guerreiros. Então aqui nós temos uma outra conclusão, que os micênicos faziam o quê? Parte de quê? Da última idade do metal, lá durante o período pré-histórico, tá certo? Que nós temos a idade da pedra e a idade dos metais. Então é um povo que se formou na idade dos metais, que teve o domínio sobre ferro e bronze. E esse domínio sobre ferro e bronze vai fazer com que? Vai fazer com que os povos micênicos dominassem o quê? Os armamentos, e dominando armamentos, fabricando armamentos, eles vão ser grandes guerreiros, tá bom? E utilizar esses armamentos justamente para ter domínio
na região da Grécia e, a posteriori, domínio sobre a ilha de Creta, tá bom? Construíram muralhas bastante extensas como forma de proteger os seus palácios, os palácios dos aristocratas, além de grandes edifícios funerários. Lembrando que o ritual de passagem, ou seja, de morte, também é um ritual cultural muito importante para os gregos, tá bom? Que é justamente o ritual de passagem para o mundo inferior. Nós temos o mundo superior e o mundo inferior. E é justamente o quê? O ritual funerário é o ritual de passagem, onde se coloca 2 moedas para o barqueiro. Que é quem é o barqueiro? É o ser mitológico que vai conduzir esse morto até o quê? Até o seu destino, ok? Destino pós a morte, ok? Para isso, precisa-se levar 2 moedas para o barqueiro, segundo a mitologia. Esse ritual também é feito no filme que eu indiquei para vocês, Troia, tá bom? Agora nós vamos falar justamente sobre a civilização creto-micênica, como vai ser a junção dessas culturas, tá bom? Como vai ser a junção da cultura creto-micênica. Como vai se formar a civilização creto-micênica? Olha só. Por volta de 1400, os micênicos absorveram a civilização cretense, ampliaram seu domínio na ilha de Creta e todo o mar Egeu. Isso fez com que determinados elementos da cultura cretense fossem assimilados pelos micênicos. Ou seja, os micênicos vão guerrear, dominar os povos que viviam ali na ilha de Creta, porém eles não vão destruir os habitantes ali. Eles vão dominá-los e essa dominação vai fazer com que tudo aquilo que os micênicos, que eram altamente desenvolvidos, como escrita, como aspectos culturais, os micênicos vão absorver, tá bom? Organizando-se em vários reinos liderados pela cidade de Micenas, daí o nome civilização Aqueia de Micenas, depois de aniquilarem a civilização cretense, dominaram várias ilhas do mar Egeu, destruíram Troia, sua cidade rival, ok? Porém, no século XII a.C., a civilização micênica foi destruída pelos dórios. Então, o que acontece aqui, gente? Nós temos a dominação de Micenas sobre Creta, a civilização de sua cultura, ok? E com isso vai fazer com que essa civilização se desenvolva cada vez mais. Porém, o final dessa civilização creto-micênica vai se dar justamente com a invasão de um outro povo, um outro povo indo-europeu, chamado dórios, que eram grandes guerreiros, baseados na violência. Então eles vão guerrear contra os creto-micênicos no século XII e a civilização micênica vai ser destruída. E onde vai haver a dominação dos povos dórios, que era um povo que um povo violento, de domínio que dominava toda a região, arrasaram as cidades da Hélade. O que é Hélade? É justamente a Grécia maior, Grécia peninsular e Grécia continental. É um outro nome que nós damos para aquela região, é Hélade, tá bom? E provocaram a dispersão da população, o que favoreceu a formação de várias colônias. Esse fato é conhecido como primeira diáspora, como eu falei para vocês. Então, quando aconteceu a primeira diáspora? A primeira dispersão dos povos micênicos, dos povos gregos que viviam naquelas regiões ali, após a dominação dos povos dórios, que eram violentos, que batiam muito. Inclusive, a cidade de Esparta vai ter origem dos povos dórios. Por isso que nós vamos ver que em Esparta, uma das principais características era o militarismo, tá bom? Herdado justamente dos povos dórios. Então, o que nós temos aqui, gente? A primeira diáspora, a primeira dispersão, fazendo que os gregos se espalhassem pelo mar Egeu, formando novas cidades, novas colônias, ok? Esse fato se chama primeira dispersão, tá? Primeira diáspora. Vamos falar aqui o que foi a primeira diáspora, tá bom? A primeira diáspora grega, como ela vai ser, como ela vai ocasionar. Ó, a primeira diáspora grega, tá? Foi um processo migratório, ou seja, de saída de um lugar para
outro, ocorrida por volta do século XII, devido à onda de invasões dóricas na região da Grécia, resultando na dispersão dos povos gregos pela bacia do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro. Esse evento marcou o fim da civilização micênica e o deslocamento da população da Grécia continental, como jônios e eólios, para ilhas do Mar Egeu e para o litoral da Ásia Menor. E como é que foi essa dispersão? Aqui, ó, no mapinha, eu vou mostrar para vocês. E justamente o que? Aqui nós temos o que? Os povos aqueus e jônios, tá bom? Eles vão sair dessa região e vão se dispersar pela Europa, tá? Em outras regiões, beleza? Agora vamos falar um pouquinho mais aqui sobre formadores. A formação, os povos que formaram a civilização grega, ok? Quais eram os povos que formaram a civilização grega? Eu já dei um spoiler para vocês há momentos atrás. Foram os povos indo-europeus, tá bom? Que vão formar essa civilização grega junto com os cretenses e micênicos. Mas há 4 povos que nós temos que destacar, tá bom? Quem são esses povos? Aqueus, que são os micênicos, certo? Eólios, jônios e dórios. Esses 4 povos indo-europeus vão ser formadores da civilização grega como um todo, tá bom? E vamos falar um pouquinho em destaque mais deles, tá bom? Povos formadores da Grécia Antiga, povos indo-europeus. Ó, nós temos justamente as regiões que eles habitavam, tá bom? Quais são os territórios que eles dominavam? Então nós vamos ter o quê? Em marrom aqui, os territórios dos jônios, que essa região se chama Jônia, e ela vai justamente pegar parte do território jônios, vamos formar a civilização dos jônios, vamos formar justamente aqui nessa região da Ásia Menor, parte de algumas ilhas e parte da região da Grécia continental, tá bom? Território dos eólios, que é essa aqui mais em roxinho, aqui nessas regiões da Grécia continental e também parte da Ásia Menor. Dórios, quais foram o território onde os dórios se fixaram? Aqui na região da península do Peloponeso, onde vai situar a Esparta, como eu falei para vocês, os dórios foram formadores dos espartanos, Creta e parte da Ásia Menor. E os acádios, ou seja, os povos acadianos, essa regiãozinha mais central aqui, que futuramente vão ser dominados pelos povos dórios, tá bom? Acádios também podem ser chamados de eólios, tá bom? Junto com jônios, eólios e dórios, povos indo-europeus que chegaram à região da Grécia, né? A região em períodos posteriores, formaram a base do povo grego. Então, se eu perguntar para vocês qual é a base do povo grego, quais os povos que formaram a base dos povos gregos, vocês vão me responder: aqueus, eólios, jônios e dórios. Beleza? Então, já falando sobre, no geral, quem foram esses povos, vamos falar sobre cada um deles, tá bom? Opa, aqui tá meio difícil. Aqueus. Quem eram os aqueus? Primeiro, a gente já falou dos aqueus, né? Com as características, porque era justamente os povos micênicos também eram chamados de aqueus, que eram povos guerreiros, dá para ver, relatar aqui pela foto, né? Os aqueus eram um povo guerreiro, dominavam através da violência e da força os seus povos, tá? Os aqueus representavam uma das civilizações antigas que viveram na Idade do Bronze, tá? Foram responsáveis por parte da colonização da Grécia Antiga, sendo um dos primeiros a habitarem a região da península do Peloponeso, tá bom? Vamos falar agora sobre quem? Sobre os eólios, tá bom? Como eram os eólios? Os eólios, ou eólico, foram uma das 4 tribos originais da Grécia Antiga, juntamente com aqueus, jônios e dórios. Originalmente ocupavam-se com a agricultura, então aqui uma das características dos eólios
é atividade agrícola, tá bom? Envolveram-se na colonização do litoral do Mar Egeu. Seu nome teria originado pela suposta descendência de Elo, tá bom? Deus grego dos ventos, tá? Cujo pai era Heleno, era patriarca mitológico de todos os helenos, isto é, dos gregos. E aqui nós temos justamente o que? A figura ali mais ou menos, como eram os povos eólicos, tá bom? Agora nós vamos falar dos jônios, outro povo que originou os gregos, tá bom? Quem eram os jônios? Jônios, os jônicos ou iônios são um povo da antiguidade que auxiliaram na formação da cultura grega. Então ele é um povo muito mais intelectual, tá? Então como temos como característica os dórios a guerra, a atividade de domínio e os eólios mais uma atividade agrícola, os jônios vão ter o quê? Uma visão muito mais cultural, intelectual, que são formadores, aqueles que formaram ciência, que professaram na ciência, filosofia, na arte, tá? Não há um povo muito de guerra. Além deles, os aqueus, eólios e dórios tiveram um papel preponderante para a construção do mundo grego, ok? E agora nós vamos falar dos dórios, que é o povo violentíssimo, tá bom? Que dominou justamente os aqueus, que tem uma característica muito mais violenta do que os próprios aqueus, tá? Olha, aqui dá para ver pela figura, né, que nós temos o que? Povos guerreiros. Os dórios eram um povo de origem indo-europeia que habitava a região central da Europa antes do século XII. A partir desse século, os dórios migraram para a Península Balcânica, onde se situa a região da Grécia, participaram da formação de várias cidades-estado, ou seja, entre várias, principalmente cidades da Península do Peloponeso, tá? Da Grécia Antiga, junto com jônios, eólios e aqueus. Os dórios eram dedicados a atividades militares, praticavam a guerra como forma de obtenção de recursos, ou seja, invadiam, dominavam outras regiões. Os espartanos eram descendentes dos dórios, fato que explica a belicosidade de Esparta. O que é belicosidade? O que é algo bélico? Guerra, arma, tá bom? Por que os espartanos eram um povo tão guerreiro, ok? Galerinha, terminamos aqui o período pré-homérico, tá bom? Nós vamos dividir essa aula em duas partes. A primeira parte vai ser até aqui o período pré-homérico e na próxima aula nós vamos falar com detalhes os outros três períodos. O período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico, ok? Então, galerinha, até a próxima aula.